Explorando o livro de Enoque. O que ele revela? O livro de Enoque é um dos textos mais intrigantes e misteriosos de todos os tempos. Ele fascina teólogos, historiadores e curiosos por abordar temas considerados únicos no contexto bíblico e por seu status controverso. Um livro que não foi incluído na maioria das Bíblias, mas que esteve presente durante séculos em várias tradições religiosas. Em nosso vídeo de hoje, vamos explorar esse livro enigmático, seus ensinamentos e por que ele continua despertando tanto interesse. Prepare-se para uma jornada repleta de mistério, conhecimento e reflexões espirituais. Para entender o livro de Enoque, precisamos começar com o homem que dá nome a ele, Enoque. De acordo com o Gênesis, Enoque foi o bisavô de Noé e é descrito como alguém que andava com Deus, um título raro e emblemático que já indica a sua relevância espiritual. Além disso, Enoque tem uma história única. A Bíblia afirma que ele foi levado por Deus, sem passar pela morte física. Mas quem foi esse homem? E por que seu nome está associado a revelações tão profundas? É dito que Enoque possuía um relacionamento especial com Deus e que, por meio desse vínculo, ele recebeu visões celestiais e informações sobre dimensões espirituais e acontecimentos futuros. Essas experiências místicas atribuem a ele uma posição de destaque no pensamento judaico e cristão primitivo, o que talvez seja o motivo pelo qual o livro com seu nome tenha influenciado crenças ao longo dos séculos. O livro de Enoque é um texto antigo atribuído ao patriarca Enoque. Ele não faz parte da maioria das Bíblias modernas, mas sobreviveram várias cópias, especialmente na tradição etíope, onde o livro ainda é considerado sagrado. Escritos inicialmente em hebraico ou aramaico, os fragmentos mais antigos foram recuperados em línguas como o Ge'ez, etíope clássico. O texto é dividido em 5 seções principais. O livro dos vigilantes, focado na rebelião dos anjos caídos. O livro das parábolas, contém visões sobre o Messias. O livro astronômico, explica ciclos celestiais e fenômenos naturais. O livro dos sonhos, inclui visões apocalípticas. A Epístola de Enoque, reflete sobre ética e moralidade. Essas seções cobrem desde a origem dos gigantes, conhecidos como Nefilim, até temas apocalípticos que se conectam com histórias familiares do Gênesis e o Novo Testamento. Mas se o livro de Enoque é tão fascinante, por que ele não está na maioria das Bíblias modernas? Para descobrir, precisamos entender o seu status controverso ao longo da história. Desde os primórdios do cristianismo, o livro de Enoque foi amplamente lido e influente. Comunidades judaicas e cristãs o consideravam uma fonte de ensinamentos poderosos, e ele foi essencial na formação de ideias como o julgamento divino e a vinda de um Messias. De fato, vários trechos do Novo Testamento, especialmente na Carta de Judas, possuem referências diretas a ele. No entanto, durante o Concílio de Laodiceia e outros esforços para definir o cânone bíblico, o livro de Enoque foi excluído, principalmente por ser considerado teologicamente complexo e de origem incerta. Apesar disso, ele sobreviveu graças à Igreja Ortodoxa Etíope, que preserva sua versão completa até hoje. Graças a essas tradições, o texto voltou a ganhar popularidade no mundo ocidental moderno. Além da influência na teologia, o livro de Enoque também impactou a cultura de forma mais ampla. Ele introduziu temas de anjos caídos, profecias cósmicas e julgamentos divinos que moldaram obras literárias e artísticas. Até hoje, é possível encontrar referências ao texto em livros, filmes e até músicas que exploram o mistério do sobrenatural. Agora, vamos mergulhar nas 5 seções principais do livro de Enoque, começando com a história dos famosos vigilantes. Um dos aspectos mais intrigantes do livro de Enoque é a história dos vigilantes, anjos encarregados de supervisionar a terra. De acordo com o texto, um grupo desses anjos, liderado por Semiasa, rebelou-se contra Deus, descendo à terra e assumindo formas humanas. Seu objetivo? Unir-se às filhas dos homens, algo proibido por Deus. A partir dessa união, nasceram os Nefilim, seres gigantescos descritos como violentos e que corromperam a terra. Mas os anjos não pararam por aí. Eles ensinaram aos humanos conhecimentos que deveriam permanecer ocultos, como a criação de armas,
a prática de magia e outros segredos considerados proibidos. Com os Nefilim espalhando destruição e os humanos corrompidos pelos ensinamentos dos anjos, a Terra tornou-se um lugar de caos. Nesse contexto, Enoque surge como um mediador. Ele intercede junto a Deus em nome dos anjos caídos, enquanto registra visões sobre a iminência de um julgamento divino. Esse julgamento é severo. Os anjos caídos são condenados a viver aprisionados até o fim dos tempos, enquanto os Nefilim são exterminados no grande dilúvio. Este evento marca o início de uma nova ordem na Terra. A segunda seção do livro de Enoque, conhecida como o Livro das Parábolas, trata de visões sobre o futuro. Uma figura notável que aparece neste segmento é o Filho do Homem, uma entidade messiânica que exerce julgamento sobre os ímpios e guia os justos. Para os cristãos, muitas dessas descrições parecem ecoar a figura de Jesus Cristo. Aqui, Enoque nos apresenta uma mensagem de esperança. Aqueles que buscam a justiça e a retidão serão recompensados, enquanto o mal enfrentará consequências inevitáveis. O livro astronômico é a terceira seção e surpreende ao descrever ciclos naturais e fenômenos celestiais. Enoque detalha como o Sol, a Lua e as estrelas seguem padrões divinamente ordenados. Embora os detalhes possam parecer desatualizados para a ciência moderna, eles representam um esforço antigo de compreender os mistérios do cosmos com base em uma visão profundamente espiritualizada. No livro dos sonhos, Enoque compartilha visões do futuro, incluindo uma representação simbólica da história humana, que culmina num apocalipse final. Suas descrições pintam um quadro de conflitos entre o bem e o mal, que refletem não apenas a época em que o livro foi escrito, mas também conceitos eternos da luta espiritual. Essas visões oferecem inspiração para diferentes interpretações religiosas e até discursos contemporâneos sobre o fim dos tempos. A última seção do livro de Enoque é uma carta com ensinamentos éticos, nos pedindo para viver de forma justa e honrada diante de Deus. Ele reflete sobre as consequências do pecado e exorta os leitores a seguir um caminho de retidão. Aqui, vemos um convite atemporal: buscar a verdade, resistir ao mal e permanecer firmes na fé, independentemente dos desafios. O livro de Enoque aborda muitas histórias paralelas ao Gênesis, como a queda dos anjos e o dilúvio. Ele também reforça conceitos como o julgamento divino e a vinda de um Salvador, ideias que aparecem mais tarde no cristianismo. No Novo Testamento, a carta de Judas se refere diretamente a profecias encontradas no livro de Enoque, mostrando sua influência na comunidade cristã primitiva. O status apócrifo do livro de Enoque frequentemente gera curiosidade. Apesar de ser amplamente respeitado em algumas comunidades, ele foi descartado por ter origem contestada, ser teologicamente desafiador e, em alguns casos, conflitante com os cânones estabelecidos por igrejas de diferentes tradições. Ainda assim, sua preservação pela Igreja Ortodoxa Etíope representa um testemunho de sua relevância. Além de sua importância religiosa, o livro de Enoque se tornou uma fonte de inspiração para autores e artistas, aparecendo em filmes, séries e romances que exploram temas de mistério e espiritualidade. Algumas teorias modernas até tentam interpretar suas narrativas como histórias que envolvem extraterrestres ou conhecimentos perdidos. Essas conexões mostram que o fascínio por seus escritos atravessa gerações, continuando a cativar espíritos curiosos. O livro de Enoque não é apenas um texto apócrifo. É uma janela para um passado espiritual que conecta o ser humano a questões profundas sobre o destino, a moralidade e o divino. Independentemente de sua exclusão das Bíblias modernas, ele oferece reflexões eternas sobre justiça, arrependimento e o papel que cada um de nós desempenha na grande narrativa universal. E agora a pergunta mais importante: o que o livro de Enoque revela sobre você? Sobre seus valores, crenças e seu lugar no mundo? Esteja aberto a questionar, refletir e, quem sabe, descobrir algo novo sobre si mesmo.